Oi, meu Brasil! Lindos no meu coração! Hoje estamos num outro formato, mas eu estou muito feliz porque estamos rompendo barreiras. Estamos aqui fazendo esse episódio, vou contar para vocês que até fuso horário tem. Mulheres do meu Brasil, esse episódio é com todo amor e carinho para vocês. Então já fiquem coladinhas que a convidada de hoje é mais do que especial e esse episódio já é mais do que sucesso. Roda a vinheta, diretor. Amores, eu apresento a vocês a convidada de hoje, Alina Sávio. Seja bem-vinda! Obrigada, Ana Paula. O prazer é meu de estar aqui. Eu que estou muito honrada de poder estar fazendo algo novo aqui para mim. Nunca tinha feito assim, tá? Olha aí! Eu também estou muito feliz nesse formato que nós estamos fazendo agora. Também você está estreando esse formato aqui no Ana Talks Podcast. É a primeira vez, geralmente as pessoas estão aqui, nós estamos pertinho, mas ainda bem que com a internet a gente consegue quebrar alguns desafios aí, hein? Isso é muito bom, né? A gente poder estar distante e próximo ao mesmo tempo. Com certeza. E tô muito feliz de coração mesmo, principalmente porque a maneira que você traz e o conteúdo que você traz, eu tenho certeza que vai enriquecer a vida de muitas mulheres a partir de hoje. Para quem ainda não te conhece, minha flor, se apresenta para o pessoal de casa para eles começarem a entender o que vai ser esse episódio de hoje. Bom, meu nome é Alina Sávio, eu sou formada em nutrição, trabalhei como nutricionista primeiro durante muitos anos, depois fui coach de emagrecimento e trabalhando com mulheres, vendo as suas dificuldades com o corpo, com a alimentação, com a saúde, fui vendo que o problema estava, na verdade, em outro lugar. Então eu fui buscar mais pelo desenvolvimento pessoal. Então me formei como psicoterapeuta, consteladora sistêmica familiar, consteladora sistêmica organizacional. Não satisfeita, fui me aprofundar um pouco mais no feminino. Então hoje eu estou me especializando mesmo no feminino, que é algo que eu considero assim extremamente importante na vida de todo mundo, claro, né, porque está em todos, mas nós mulheres a gente precisa vir para a vida mais fazendo uso do nosso feminino. E eu estou desenvolvendo um método, fundando meu método aqui que eu chamo de um novo feminino, que é aquele feminino autêntico, resgatar a mulher que existe dentro de nós, sem tentar caber em caixinhas, simplesmente ser essa mulher incrível, magnífica, com defeitos, com qualidades que a gente veio para ser. Com certeza, que maravilhosa a sua mensagem e é muito incrível isso que você traz, porque nós sempre precisamos fazer ajustes na nossa vida. E eu sou uma pessoa que eu defendo os mentores. Então eu acredito que todos nós precisamos de mentores em todas as áreas da nossa vida. Se você é pai e mãe, você precisa de mentor. Se você vai estudar, você tem os professores. No teu trabalho, para você crescer e evoluir, você precisa de mentores. Por que não nos orientar como homem, como mulher, como filho, como em tudo nós precisamos, para haver a evolução, precisa de mentoria. E hoje eu vejo, até há poucos dias a gente já falou sobre isso, quem está em casa tem acompanhado sabe disso, as mulheres têm se desgastado demais. Eu vejo que muitas vezes nós assumimos papéis que não são nossos, querendo proteger, abraçar, e até é interessante você falar que você era consteladora, eu não sabia, mas eu imaginava, porque eu vi um vídeo que você fez e eu achei incrível você mostrando quando a mulher é super protetora e você usou os bonequinhos da constelação. Então eu acredito que com tudo isso, já vou falar o meu pensamento, mas eu acredito que com tudo isso, a parte sistêmica, a constelação, a nutrição, tudo isso te preparou para você trazer essa mensagem hoje. E eu vejo que nós mulheres estamos assim, eu vou falar num geral, tá? É lógico que nem tudo é para todos, mas estamos sobrecarregadas em virtude às causas que temos abraçado, situações que temos pegado para nós não são nossas. Então, como começar a ajustar? Eu digo como começar a colocar a casa em ordem.
Isso é muito interessante porque uma das maiores feridas que tem na humanidade é a ferida materna. Claro que existe, e a ferida paterna, é óbvio, né? Sim. A gente sempre fala da mãe primeiro, porque a mãe, né? A mãe que gera, a mãe que está ali. Então, Sim. de certa forma, a ferida materna é uma ferida muito importante e muito impactante. Então, a gente precisa entender tudo isso, entender a nossa história, entender quem a gente realmente é. Hoje mesmo estava atendendo uma mentorada e qual que foi o questionamento dela? Ela disse assim: após a maternidade, eu não sei mais quem eu sou. E quantas mulheres estão passando por Nossa, isso, com certeza. né? Após a maternidade, eu me perdi de mim. Agora eu não sei. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu quero ser uma boa mãe para eles, mas eu tenho a pressão, a cobrança de ser uma excelente profissional. E aí a mulher fica assim, parece que ela já não sabe mais para onde é. Diferente, muitas vezes, dos homens, porque o homem é o. Ai, mas ele trabalha. Então ele não tem muito essa desconexão, né? Sim. Até hoje, assim, atende já alguns homens, é difícil ele chegar e falar assim: ai, não sei quem sou, depois da paternidade eu me sinto perdido. É bem mais difícil a gente ouvir isso. Com A gente certeza. escuta essa desconexão deles, né, relativa ao trabalho, ao relacionamento, alguma questão ali, mas normalmente não tem tanto essa pressão quanto nós temos. Sim. E o voltar para si, o voltar para essa essência feminina que muitas vezes não é bem entendido. O que é voltar para mim, né? O que é voltar para minha essência feminina? E quem é a minha essência feminina, afinal de Sim. contas? Porque se a gente está nessa luta há tanto tempo, a gente nem sabe mais aonde que está essa essência. Sim. É interessante, quando a gente faz você fala isso, me vem em mente que eu sempre escutei essa frase que quando nasce um filho, nasce uma mãe junto. Então, se encaixa tudo que você falou. Nós nos perdemos porque somos uma nova pessoa, Sim. né? Acabou de nascer uma mãe. Você ainda existe, né? Mas agora com algumas adaptações, né? Um upgrade. Mas e como lidar com isso? E como que nessa nova fase, já que você trouxe essa pauta, esse tema, essa proposta, como que nós nos reencontramos? Meu filho nasceu, agora eu tenho um novo papel, quero ser uma boa mãe, como você colocou, mas também tem um outro lado, que eu sou uma profissional, quero crescer na minha carreira. Como separar tudo isso? A primeira coisa é olhar para você, porque não existe uma boa mãe, uma excelente profissional, sem uma pessoa. Sem Uma pessoa incrível, com certeza. E o que acontece na maior parte das vezes? A gente se veste de personagens que foram passados para nós. Ah, você é a filha boazinha, você é a prestativa, você é a que faz, você é a que consegue, você é a guerreira. Então a gente é cheio de rótulos, cheio de personagens, e a gente vem para a vida nessa bagunça toda. E aí a gente tem ideias, né? Olha as ideias passadas. A mãe é tudo, a mãe faz tudo. Sim. Então, nesse a mãe é tudo, a mãe faz tudo, normalmente a mulher pensa: eu preciso abraçar tudo, né? Eu tenho que me anular, porque se eu me anular, o meu filho vai ficar bem, né? Se eu não cuidar de mim, se eu abrir mão da minha vida, se eu abrir mão de tudo, assim o meu filho vai ficar bem. E é pesado demais para o filho isso. É pesado demais uma mãe que se anula em prol do filho. É muito pesado. É como se ele tivesse que vir para a vida com um saco nas costas de 200 quilos. Eu falo, tem que subir uma montanha com um saco de 200 quilos. É muito pesado. Porque essa mãe, ela deixou de ter sonhos. Ela deixou de ser ela deixou de se encontrar. E uma coisa que eu até vi esses dias num comentário, que eu acho interessante a gente trazer aqui, colocando assim, que a mulher trabalhar fora que desconectou os lares, que a mulher trabalhar fora que fez com que as famílias tivessem problema, e tem toda essa questão assim, né, de que o feminismo fez isso. Mas se a gente for pegar pela história mesmo, será que foi isso? Ou será que essas mulheres que buscaram trabalhar fora, elas buscaram por quê? Porque elas já eram anuladas, porque elas já não podiam viver os seus sonhos, porque elas não tinham, quantas estavam sendo massacradas, quantas estavam sendo abusadas, traídas, humilhadas. Então o que elas tiveram que fazer? Eu preciso ter condições de me sustentar meus filhos, enquanto foram abandonadas, deixadas sozinhas, né? Sim. Eu preciso fazer isso para que eu possa ter pelo menos algum tipo de garantia para a vida.
Então, na verdade, o que vem danificando o feminino e o masculino Um é um desequilíbrio. desacordo dos papéis, um desequilíbrio, é o não saber realmente qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, como é que a gente ajusta isso aqui. Então não é o trabalhar fora, porque muitas mulheres nem trabalham fora e têm um coração duro, um coração rígido, não são nada amorosas e criam feridas maternas terríveis nos seus filhos. E muitas vezes um filho homem que tem essa ferida materna é aquele homem que é misógino, aquele homem que agride, aquele homem que machuca mulheres, porque na verdade ele tem um ódio, né, escondido ali contra a própria mãe, de uma rejeição que aconteceu. E quando a gente pega às vezes os fatos, essa mãe nem fora trabalhava. Sim, que incrível. Que incrível tudo isso. E você colocou sobre esse desequilíbrio da mulher e que existe esse comentário, eu até já ouvi sobre isso, que a culpa é da mulher. Mas eu entendo que é muito, muito importante o espaço que a mulher conquistou. Muito importante. É surreal, se nós formos olhar para trás, o avanço que teve. Só que eu acredito que a gente se perdeu. Eu acredito que nós nos perdemos em algumas situações. Não estou falando que precisamos regredir, gente. Hipótese alguma. Graças a Deus pelo espaço que conquistamos. Isso é maravilhoso, mas nos perdemos. E eu acredito que nós nos perdemos, e quero que você fale sobre isso, porque nós assumimos papéis que não são nossos. Né? Não que a mulher não deva trabalhar, não que a mulher não deva ser mãe, não é nada disso, mas como a família mudou, a sociedade mudou, a mulher assumiu um novo papel, então até mesmo dentro de casa algumas coisas precisam ser ajustadas, seria isso? Sim, porque o que que acontece? A mulher, ela abraçou tudo. E ela vem, e tem uma frase, eu percebo que é uma frase assim, quando a mulher veio para esse movimento, eu acredito, né? Lá atrás, que ela veio para o movimento, a mulher foi buscar os seus direitos, o seu espaço, houve muita contrariedade, né? Com certeza. Sim. Então não foi bem aceito, assim, ah, que legal, elas estão procurando os direitos dela. Não, não foi bem aceito. E aí veio assim, não queriam direitos iguais, agora toma, mais ou menos assim. Então o que aconteceu com a mulher? E a mulher carregou uma culpa, poxa, realmente a gente quis os direitos iguais, agora a gente tem que dar conta de tudo. Então ela entendeu que ela precisava o quê? Dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta de trabalhar, dar conta dela, e ela tinha que estar sempre bem, porque assim era o papel dela. E aí, com o passar do tempo, historicamente, os homens acabaram... não quero falar mal dos homens, nem parecer que eu tô contra eles, mas muitos homens deixaram o fardo para a mulher. Ah, você quis? Então pega aqui, ó. E aí o que acontece? Ele se sente, às vezes, em casa, só um ajudador. Ah, eu ajudo a minha mulher, eu ajudo ela. Então ele ajuda em algumas tarefas e para ele tá tudo bem, tá tudo ok. Só que não é isso, né? É cada um respeitar o seu papel, porque se essa mulher, ela trabalha fora, mas ela trabalha fora sem aquele peso, sem aquela obrigação. Ela tem aquele parceiro que tá ali para suprir financeiramente a casa. O que acontece com ela? Sobra mais tempo para que ela relaxe um pouquinho mais, para que ela possa cuidar dela, para que ela possa dar atenção para a maternidade, ela possa falar assim, ó, olha, eu acho que eu vou ter que reduzir minha carga horária, porque eu queria prestar um pouquinho mais de atenção aqui, dar um pouquinho, pelo menos esses 3 primeiros anos do nosso filho, eu poder estar mais presente, dar uma reduzidinha, porque tem alguém dando suporte a ela. Mas o que a gente vê muitas vezes? Essa mulher fazendo tudo, tentando equilibrar, como equilibrar pratos, né? Ela tenta equilibrar tudo, jogando tudo para cima, como se fosse tudo responsabilidade dela. Sim. E ela não consegue falar. Ela não consegue expressar as emoções. O que ela consegue? Ou ela grita, ou ela chora, ou ela se torna briguenta. Daí eles falam que ela é rabugenta, né? Rabugenta, chata, rixosa, só sabe reclamar, só sabe reclamar. Mas é uma mulher cansada, que não sabe expressar. Não sabe expressar. E que muitas vezes já está até doente.
Doente, muitas, né? muitas, Pode muitas, ser muitas, tanto emocionalmente como fisicamente, porque acaba, o corpo grita, né? Em virtude a essa sobrecarga e a culpa, que muitas vezes vem com a culpa, né? Não, agora. E o orgulho. Já vou falar que também o orgulho. Não, agora eu falei e agora eu vou fazer dar certo. Você sabe, ali numa coisa que eu falo, eu vou até falar olhando aqui nos olhos de quem está em casa. Um dos maiores erros que eu vejo que nós cometemos, e eu posso falar nós, porque eu posso falar por mim, é a gente não entender que a vida é um contrato. E que muitas vezes esse contrato precisa de ajustes. Então, não tem problema você falar assim, eu falei que eu ia fazer, agora eu vou fazer. Não, tudo bem, pode ser que quando você falou, você vivia uma fase da tua vida. E agora a fase mudou. Então, a gente vai lá e acrescenta uma cláusula. Não seria mais ou menos isso? Então agora vamos ajustar isso aqui. Tava bom naquela época, mas agora eu quero mudar isso aqui. Pra mim não tá legal. Só que às vezes o orgulho fala mais alto. Não, eu falei que eu ia fazer, pois agora eu vou mostrar pra todo mundo que eu vou fazer. E nisso a gente só sofre. Por quê? Por quê? A gente tem muito isso, a gente abraça realmente isso que você falou. A gente abraça tudo, eu tenho que dar conta. É como se fosse uma função, eu também vou falar nós, porque eu também vejo quando eu transitei da nutrição, então na nutrição eu fui estudar mais, então tive que reduzir a minha carga horária e também eu tinha filho pequeno, tinha que reduzir, passei a ganhar menos. Passei a depender do meu marido. Até então eu era a provedora, eu ganhava mais que ele e eu ficava muito contente nesse papel. Olha como é que era. Era sobrecarregada, cansada, estressada, não cuidava de nada, e daí aconteceu tudo isso, enfim, eu fui transitar de carreira e fui mudar, e a vida fez um salto, e hoje eu entendo que foi um salto muito positivo para que eu pudesse estar aqui trabalhando com isso, eu precisei passar, mas eu não aceitava, e ele passou a ganhar mais, a vida dele melhorou, e eu me sentia como se tinha algo muito injusto acontecido comigo. Como assim eu não posso? E eu falava assim, depender de um homem é a pior coisa que pode existir na vida para uma mulher, olha só. Esse era o meu pensamento. Por quê? Porque a minha mãe trabalhou sempre. Ela separou do meu pai, eu tinha 6 anos, meu pai morreu, eu tinha 11. Então a minha mãe foi uma mulher guerreira. Uma mulher forte, e eu ouvi a frase o quê? Não confie em homens. Nossa. Homens não prestam. Então, quando eu precisei, o que a cabeça da gente traz rapidamente? Sim. Como é que você vai confiar a sua vida em alguém que daqui a pouco vai te abandonar? E muitas mulheres passam por isso. Não conseguem largar o controle. Eu lembro uma vez que ele foi servir o meu prato. Ele falou assim, foi colocar carne no meu prato. E eu fiquei assim, ele falou assim, você não deixa eu fazer nada por você? E eu percebi que não deixava mesmo. Era como se eu não pudesse. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer aquilo, tenho que fazer tudo. E eu vejo muitas mulheres fazendo isso. Como se fosse nossa função ocupar todos os espaços. E hoje, quando eu trabalho com elas, falo, não, você não precisa ocupar todos os espaços. Mas ele não vai fazer porque ele não faz, porque se eu não mandar, ele não faz. Se eu não fazer assim, ele não faz. Ele faz. Você vai precisar dar um passo para trás para deixar ele fazer. Exatamente. Porque você está ocupando o lugar dele e é por isso que ele não faz. E é difícil a mulher entender isso. Sim. É muito difícil. É muito difícil, ainda mais agora, depois desse espaço que eu não vou nem falar que foi conquistado, porque nós conquistamos alguns, mas alguns a gente acabou invadindo. O espaço que não era nosso, então a gente acabou invadindo. E quando está nesse pé, vamos falar assim, né, nessa linguagem, quando já está nesse pé aí, que estamos sobrecarregadas, cheia de culpas, brava com o marido porque ele não faz, mas ele não faz porque a culpa é nossa. Como que a gente faz esse alinhamento para dar esse passo para trás, como você falou? Uma coisa importante, é óbvio, né? Que eu falei, não vou trazer uma coisa. Existe. Por que você falou sobre mentores? É muito importante. Gente, todo mundo deveria ter um mentor para relacionamento. A mulher deveria ter uma mentora de feminilidade. O homem, um mentor de masculinidade. Antes de casar ou depois que casou, para ajustar, para entender os papéis. Porque. Sim, existe homem que não faz e a mulher deixa pra fazer, ele não faz também, ele é extremamente imaturo e ele dá no pé e larga tudo pra ela, porque é um cara extremamente imaturo. Então, sim, tem o papel dele. Mas o que eu falo sempre pras mulheres? Você vai se ajustar.
Porque quando você se modifica, você se melhora, você toma o poder nas suas mãos. Sim. Até mesmo para tomar a decisão. Meu amor, não dá mesmo. Você realmente não se coçou até agora. Então, eu já estou aqui só. Então, agora eu vou continuar. Então, às vezes é necessário. Eu sou muito a favor do relacionamento. Eu acho que a gente tem que priorizar pela família. Eu já passei, estou no meu segundo casamento, então eu passei por um divórcio. Eu sei quanto é doloroso, é sofrido, é muito ruim. Sou filha de pais divorciados. É triste. A gente tem que tentar da melhor forma possível, mas ninguém pode se anular para viver uma vida achando que é isso que faz um filho ficar melhor. É uma vida a dois. E não é uma vida a dois. É uma vida a dois, mas a dois. Não uma vida onde um faz tudo. Então a mulher, ela tem que começar por ela, pelo alinhamento dela, por encontro daquilo que faz bem à sua alma, pela leveza. Eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar, ou eu gosto de trabalhar, ou eu preciso, ou eu quero, enfim, eu posso ir, eu vou ter que usar a minha energia masculina de ação, sim, eu vou ter, mas eu vou ter que aprender uma coisa, a vestir a calça, depois tirar a calça e colocar a saia. Eu brinco sempre com isso, porque eu tenho que sair do meu papel masculino, que lá no trabalho requer de mim, e quando chegar em casa, aprender a descer um nível. Com Aqui certeza. eu sou uma mulher, aqui eu também sou uma mãe, aqui eu também sou uma esposa, e não há e a mulher, ela tem uma dificuldade muito grande no receber. Ela não recebe, ela não aceita ajuda, ela quer tudo, todo mundo, fazer para todo mundo. Sim. Eu levanto, eu já faço, parece que a gente tem que ter um orgulho, né? Nossa, eu fiz tudo. Ai, já fiz tudo. Olha, hoje eu já fiz, Nossa, já levei meu filho na hoje escola, eu já consegui. corri, já fiz almoço, já levei não sei o que pro meu marido, já fiz isso, já fiz aquilo, já fui no banco, já fiz... Falei, não. Gente, eu já fui assim. Hoje eu falo que na minha casa é tudo departamentado. Sim. Meu marido é das finanças, eu sou do departamento de compras. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas é interessante porque tudo que você fala eu também me encaixo. Porque eu já vivi assim e eu cheguei um momento que eu precisei desse alinhamento. Porque eu sempre trabalhei desde muito jovem, então eu assumi papéis ali que vim vindo e ainda acompanhando todo esse desenvolvimento da mulher, eu acabei assumindo papéis que não eram meus. E agora, já estou no processo, venho entendendo que são coisas que eu não deixo de ser mulher, não deixo de ser uma mulher forte, não deixo de ser porque algumas coisas eu não vou fazer. Isso, não vou fazer, isso. Não quero fazer, não preciso fazer, não preciso mostrar nada para ninguém, né? E o que eu entendo quando eu olho assim, e há poucos dias atrás eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, Alina, o quanto de um tempo pra cá a evolução foi muito rápida, porque eu lembro que na época da escola, então assim, a gente comemorava, né, se falava ainda das comemorações que foi uma grande conquista a mulher poder votar. Foi uma grande conquista a mulher poder dirigir. Era sobre isso que se falava, sobre essas vitórias. E hoje a mulher alcança um espaço tão grande que isso acabou ficando lá atrás. Já faz parte de uma realidade. E hoje a mulher, ela tanto é que ela não quer mais ser mãe, né? A grande maioria não quer ser mãe. Ela quer ser a CEO, ela quer ser a empresária, chefe, a isso e aquilo. E que deve ser. Se você batalha por isso, eu acredito que você deva ser. Alcançar, sim. Mas não deixar a nossa essência. Não, porque eu sempre falo uma coisa, eu aprendi uma frase no livro, e essa frase eu trago para mim, foi muito importante também. Nenhuma vitória pública vai compensar o nosso fracasso pessoal e familiar. Nossa, e não vai. Porque quando você estiver lá na frente, lá na vida, você não vai falar assim, nossa, eu queria ter realizado um pouco mais, ter sido mais competente, mais isso, mais aquilo, trabalhado mais. Ninguém fala isso. Quando a gente está morrendo, quando a vida está acabando, o que acontece com a gente? A gente se arrepende das conexões que a gente não fez, com certeza, do amor que a gente não deu, do carinho que a gente não recebeu. E isso dói demais. Eu fui uma mulher também que trabalhei, engravidei aos 15 anos e já vim, aos 19 montei minha primeira clínica, montei uma clínica de estética, então eu já fui trabalhando, né? Vim pra vida ali, levava tudo, e eu lembro de um dia de eu ter saído da clínica e era 10 da noite, era muito tarde, meus filhos estavam me esperando e eles me olharam assim, e eu percebi que fazia dias que eu nem via o rosto deles. Nossa. Fazia dias que eu não me conectava com eles, e daí eu olhei também e falei, eu nem vi o sol.
eu não vi o sol. E ali começou o meu primeiro despertar, sabe? O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô fazendo isso por quê? Pra quem? Se as pessoas mais importantes eu tô perdendo. As pessoas mais importantes da minha. Não que a gente não tenha que ter a realização nossa profissional, acho que a gente tem que ter sim. Né? Se isso é o que preenche nosso coração, legal. Só que a gente também tem que pensar que a vida não é só o trabalho. E que isso foi uma ideia implantada para os homens, principalmente, e que nós abraçamos, como você falou. Sim. Nós abraçamos essa ideia de que a gente só é realizado se a gente tiver conquistas profissionais. Se eu não tiver conquistas profissionais, eu não sou realizada, principalmente a mulher. Quando você vê uma mulher assim, que as mulheres elogiam porque ela deixou, de repente, a carreira para cuidar dos filhos, né? Não é uma coisa que você vê muito alguém elogiar. Meu Deus, a louca lá deixou, né? Tá doida. Não, você não vê elogio, bem pelo contrário, você vai ouvir críticas, sussurros. Minha filha maluca fazer isso. Você Mas é eu doida. acho que o direito de escolha é a melhor coisa. E um homem poder oferecer isso para a mulher, assim, olha, se você quiser trabalhar nesse momento, ok. Mas se você quiser se dedicar à maternidade, ok. O homem poder oferecer isso não tem preço, não existe preço nos dias de hoje, né? Antigamente era comum, né? Mas o homem poder oferecer isso, vendo que se a renda da mulher vai ajudar ou não, não vai fazer diferença, porque ele vai suprir toda a necessidade dela, eu entendo que é um reencontro para a mulher isso. É muito profundo, é muito além do que o dinheiro cair na conta. É lógico que o dinheiro é importante, gente, não tem dúvida. Mas é muito além. É muito além. O problema é que a gente não tem muitos homens preparados para isso. Não temos. E por quê? Olha, Culpa de quem? Isso aí vem, essa é uma culpa histórica, eu falo assim, né? Que vem de toda essa questão assim, de muito tempo, Sim. de muita coisa, onde o homem, ele não entendeu bem o papel dele e hoje em dia entendeu menos ainda, né? Então, às vezes tá muito perdido também no papel, tá com muitas feridas sobre isso. Então, às vezes ele não acha que é função dele, ele não acha que é obrigação dele e ele ou não quer. Mas é uma coisa que deveria ser conversado, bem conversado, né? E há direitos iguais. Para começar, a gente não tem direitos iguais. A gente queria, a gente não tem, não vai ter, porque se você pensar, a gente abraça uma parte maior. Acaba ficando para nós, querendo ou não, por mais que mudou, Sim. a gente faz mais. Então, ter um acordo de, ok, eu estou fazendo aqui, mas você então provê aqui, né? Sim. Prover. E aí a gente fica mais tranquilo, mas prover não é só financeiramente. É prover essa mulher também emocionalmente. Poxa, porque o que eu mais atendo são mulheres que às vezes têm até um marido que provê o lar, mas ele não sustenta emocionalmente. Porque ele tem que ter o tempo dele. Ele vai pro futebol, ele vai pra pesca, ele vai pra não sei aonde. E ela não tem nada. Você pergunta assim, o que você faz pra você? Às vezes eu vou com uma amiga tomar alguma coisa, assim, um café, mas leva os filhos junto. Então, assim, ela não tem aquele tempo dela. Momento dela. Não tem aquele momento dela. E muitas, elas abrem mão de tudo, de tudo. Até uma que eu atendi outro dia, ela falou assim, quando eu vou pra academia eu fico pensando, o que eu tô fazendo aqui, sabendo que eu trabalho tanto, tudo que eu faço, e eu podia estar tirando esse tempo pro meu filho. E o tempo dela? E o cuidado Tudo vem com ela? antes. A gente percebe que tudo vem antes. E você falou ali sobre os direitos iguais. Mulheres, lembra que direitos iguais é muito bonito falar, né? Queremos direitos iguais, mas quando você tem direitos iguais, você também tem obrigações iguais. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Direitos iguais, não quero ter os meus direitos, aquilo que vai me beneficiar, que vai me agregar, senão eu não quero, não. Né? E são coisas que a gente não raciocina. Eu falo que a frase é muito bonita, mas a gente acaba não raciocinando. E hoje nós vivemos um momento onde as mulheres estão com a energia masculina muito elevada. Muito em alta, muito. E olha que não é só a mulher que trabalha fora, tá? Às vezes a mulher que fica em casa tem uma energia. O que é uma mulher com energia masculina elevada? É uma mulher do afrontamento, é uma mulher da briga, é uma mulher da guerra, é uma mulher da raiva.
Ou também, muitas vezes, a mulher ela não desconta diretamente, mas é aquela mulher que se anula no silêncio, mas ela faz as vinganças silenciosas. Sim. Ela tem o seu lado também ali que tá, né? Então, assim, entender que essa mulher, ela tá ferida, ela tá machucada. Da onde vem a machucado? Muitas vezes veio lá do pai. Quem que foi o primeiro outro na vida dessa mulher? Foi o pai. Às vezes o pai não foi legal com a mãe, o pai traiu, o pai foi ausente, o pai machucou, o pai fez alguma coisa, ou o pai era, né, às vezes alcoólatra, Sim. ou um pai que nunca estava presente em casa, o que mais eu atendo. Ah, meu pai, nem lembro dele, nem lembro de ver ele em casa. Ele nunca estava. Então era sempre a mãe, onde o masculino está muito ausente. E isso não é de hoje. Não é de hoje. Esse masculino vem ausente há muito tempo. Pela essa questão de trabalhar, o homem olhar para fora. Então eu só tenho que ser lá fora. E tinha esquecido que ele tinha que ser alguém muito importante dentro também. E você fala que vem de muito tempo, mas como tudo na vida, o alinhamento é necessário, né? E uma hora a conta chega. Sim. E às vezes pode ser que as coisas tenham tomado tomou determinado espaço até mesmo para que hoje tenha esse alinhamento, né? E quando você falou sobre a mulher que muitas vezes ela não trabalha e ela está sobrecarregada, será que ela também não carrega uma culpa porque ela também gostaria de estar no mercado de trabalho e se acha inferior em virtude a isso? Sim, eu acredito que tem muita questão assim. Ela, às vezes, deixou de trabalhar não por uma escolha própria. Ela meio que se submeteu àquilo, sem ser uma decisão dela, sem ser algo que ela realmente queria. Aquilo não ficou dentro dela bem elaborado. E aí ela tá com ódio, né? Tá com raiva, carrega um peso, carrega uma raiva. E as coisas não tem que ser assim. Para fluir tem que ser na leveza. Então não é sobre trabalhar ou não trabalhar. É o jeito que eu trabalho. É o jeito que eu equilibro. É o jeito que eu levo a minha vida. É o jeito que eu organizo as coisas. E como aquilo que você falou. Não deu para fazer? Ok. Não deu. Não deu para sair perfeitinho aqui. Beleza. Né? Eu vou fazer de outro jeito. Amanhã é outro dia. Eu vou me organizar. Então a gente tem que saber até onde a gente consegue ir. E o feminino, se você me perguntar assim, mas por onde que passa o feminino? O que é feminino? É nutrição, é harmonia, é cuidado, é autoamor, é autoimportância, autovalorização. Quer ver uma coisa tão simples que eu peço para as mulheres fazer, que a maioria não faz? Que é uma conexão com o próprio corpo, eu peço para passar um creme no corpo. Ela fala, ai, um creme no corpo, eu não gosto porque meleca, ou porque sei lá o quê, ou porque, ai, eu não tenho tempo. Não, você vai passar um creminho no corpo, eu quero que você toque o seu corpo e conecte com ele. Quando essa mulher começa a se tocar, algo começa a acontecer. Ela começa a se perceber. Eu existo. Eu peço para ela se olhar no espelho. Para ela olhar no espelho e começar a ter uma interação com ela. Ai, não, eu não olho no espelho. Faz sei lá quantos dias que eu nem me olho. Deus me livre. Não, passa um batonzinho correndo e sai. Passa um batonzinho e sai correndo. Ou então ela fala assim, eu olho no espelho para ver as rugas que eu tenho. Para ver as manchas, os defeitos. Não, você vai olhar com uma outra intenção. Então, assim, essas reconexões, a dança intuitiva, mulher movimenta esse quadril, mexe o quadril, mulher de quadril travado não tem libido, mulher de quadril travado também não prospera, mulher de quadril travado não é abundante, não consegue ter amorosidade, então, né? Mas não é aquele, vamos dizer assim, destravar o quadril da promiscuidade, que Sim. já seria outra coisa, né? Sim. É importante especificar. Isso é uma coisa também que eu gostaria de lembrar, que você falou sobre os papéis, né, da gente ter invadido o espaço. Olha uma coisa que eu considero assim errado, os extremismos, né? Sim. E a gente ter abraçado assim, ai, eu tenho que ser igual aos homens. Só que a mulher, muitas vezes, no ser igual ao homem, ela se tornou igual a um homem que ela detestava. Então ela se tornou igual a um homem tosco, vamos dizer assim. Promíscuo, que trai, que bebe, que apronta, que faz um monte de coisa. Então, isso também não é legal. Então, o que eu tô fazendo? Ah, eu tô me tornando igual o homem que eu não queria pra minha vida? Me tornei igual aquele modelo de masculino que eu nunca quis? Então, não é sobre isso.
é saber que o homem e mulher têm papéis diferentes, são diferentes, mas os direitos, sim, a gente tem que ter direitos também, direitos de ir, de vir, de receber ajuda, de receber carinho, de receber atenção, assim como ele também tem. Com O certeza. homem também merece receber carinho, merece receber atenção, né? Merece ter o apoio. Por que não? Por que só nós? Não, ele também merece. Você havia comentado que o homem ele faz várias coisas e a mulher sempre acaba não fazendo. Olha que interessante, ontem eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pessoal, falando exatamente sobre isso. O que que você faz pra você? E para homens e mulheres, né? Só que sempre as mulheres acabam se manifestando mais. E depois eu coloquei ali, você tem um momento que é só seu? Por exemplo, você vai jantar com as amigas, você vai fazer isso? E daí eu coloquei uma enquete ali. Teu marido aceita quando você faz isso? Ele te apoia? Ou você já nem vai pra evitar? Gente, eu quase caí pra trás com as respostas. Você se surpreende, né? Eu vou falar pra vocês que eu cutuquei um vespeiro. Porque, e assim, fora as pessoas que acabam não se manifestando, porque medo, anseio, mas é um número muito grande de mulheres que vivem uma relação onde, por exemplo, o marido vai pro futebol, que é relatos que eu ouvi. Meu marido vai pro futebol, mas se eu falar que eu vou sair jantar com as amigas, é briga na certa. O que você tem que jantar com as amigas? Faz um café aqui em casa e chame elas. Pra que vai lá? Perdeu alguma coisa lá? Gente, eu fiquei impressionada com os relatos que eu recebi. Isso é muito Começou assim um pouco acanhado. Eu falei, gente, nós vamos fazer uma troca. E a ideia não era nem isso, era que elas contassem algumas experiências e a gente dividisse ali, por exemplo, o que você faz por você? Eu danço, como uma pessoa colocou ali, eu danço sozinha limpando a casa, é um momento só meu, ninguém vai me julgar. Então eu queria essas trocas, porque muitas vezes as coisas que a gente fazia quando era jovem acabou adormecendo, a fase mudou e é legal trazer essa lembrança, né? E resumindo, mudou totalmente e eu fico vendo a situação toma conta e a gente desanima de uma maneira e acaba não conseguindo mais arrumar aquilo ali. Então é muito triste você viver algo assim, de não ter confiança ou de viver com medo, de não fazer coisa. Não tô falando, gente, coisa errada, tô falando de coisa saudável, que vai te fazer bem, né? Falando sobre isso, não sobre coisa errada, mas você não poder ter um momento para você sentar e jantar com as suas amigas, tomar um café com as suas amigas, só vocês. O medo de ir embora, o medo do horário. Como se estivesse fazendo algo errado. Então, nossa, aquilo me incomodou tanto. E isso é muito comum, né, gente? Isso, e é muito errado, assim, ambos os lados, porque não que o homem não possa também ter o seu momento, mas todos têm que ter. Ele tem que estar presente também em casa, porque muitos, o que eu escuto também de muitas mulheres, ele trabalha a semana inteira, chega no final de semana, ele se vai pescar, vai não sei aonde, vai beber, e nem vê o cara. Sim. E os filhos não vê também, não é presente em casa, é um ausente. Então, não tá ali, não tá presente ali dentro. E por que esse homem tá assim? Ele tá desconectado dele. Ele tá desconectado dele. Ele também tá desconectado do masculino dele. Ele também não tá de acordo. E é papel da mulher ajudar ele nessa conexão? Olha, eu falo assim que a mulher aterra, né? Isso é uma coisa que é fato, né? A gente, de alguma forma, é como se eles estivessem ali e a gente conseguisse. Só que muitas vezes não é só da mulher, mas quando a mulher muda, algo sempre muda. Então, quando essa mulher muda, ela muda a postura, ela muda o posicionamento, automaticamente aquela pessoa vai girar. Ou eu sempre brinco assim, ó, você vai ter que aceitar. Ou ele vai girar e vai buscar se melhorar, ou ele vai girar para ir embora da sua vida. Dependendo da situação, né, minha filha? Ruim. Às vezes é melhor dependendo da situação que a pessoa vive, ruim. Melhor que vá, né? Melhor que vá. O que é ruim é você ficar vivendo algo assim. Às vezes esse homem ele vem dessa ferida materna. Então ele vem de uma desconexão com a mãe. A mãe era dura, a mãe não dava amor, a mãe não dava carinho. Mas por quê? Às vezes essa mãe estava num lar onde o pai traía, o pai aprontava, o pai saía beber, o pai saía festar, e ela não tinha vida. Era uma mulher que só trabalhava, cuidava da casa e não tinha vida. Sim.
E aí ficou uma mulher amarga, uma mulher rixosa, descontava nos filhos. Isso é muito comum. E aí vem essa ferida toda. Aí esse cara, ele tá procurando, na verdade, no relacionamento, uma outra mãe que faz tudo. E quem que ele encontra? Uma outra mãe. As mulheres têm um problema muito sério, nós mulheres, que a gente tem um costume muito grande de se tornar mãe do parceiro. Mãe. Ai, ela marca, não que você não possa cuidar, tá? Marca médico, marca isso, lembra ele, arruma isso, arruma aquilo. Faz de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, como se fosse um outro filho. E aí ela não faz nada pra ela. Nada. Vai sair, às vezes eu fico observando, né? Os casais. Você olha, às vezes assim, chega lá, o cara tá arrumado, tá todo arrumado, a mulher não arrumou o cabelo, tá descabelada, tá desarrumada, não passou um batom, não passou um nada, tá, você percebe que ela tá desconectada dela, do corpo dela, não tá se cuidando, não tá nada, aí ela tá correndo atrás dos filhos pra tudo que é lado. Que vida essa mulher tá tendo? Sim, que triste. E Triste. isso é uma realidade, porque você se preocupa em arrumar os filhos, e Sim. daí você ainda separa a roupa do marido, quando muitas mulheres fazem isso. Quando chegou sua hora, já deu o horário. E daí vai todo mundo lindo, maravilhoso, perfumado, engomado, e a mulher lá capenga. É, isso. Eu falo assim, nossa, é muito errado. E isso acaba com a autoestima da mulher. Porque eu posso falar, porque quando nós somos mães jovens, que estamos com o bebê, isso é algo que acontece muito. Primeiro que você às vezes não pode passar um perfume muito forte por causa do bebê, você não consegue usar salto dependendo da situação, você não consegue, você amamenta, você vive vomitado. É uma realidade de um momento. Então, é uma fase que nós já estamos com a autoestima mais lá no pé, né? Só que é um período. E nós não podemos deixar isso tomar conta da vida inteira. E uma questão assim, de que se você tem alguém presente ali, poxa, o parceiro que fica. Uma vez teve uma mulher que eu atendi, o marido não segurava o filho para ela tomar um banho. Imagine. Para ela tomar um banho, ele não ficava porque dizia que não conseguia dar conta com a criança chorando. O filho dele. Ele não conseguia dar conta com a criança chorando, não conseguia. E ela não conseguia tomar um banho. Então ela chegou assim aos cacos, sabe? Imagina. Arrasada. A criança não dormia à noite, não vai dormir mesmo, o ambiente está inflamado, o filho não dorme, o filho é conexão com a mãe está sofrendo, aquela criança não vai dormir, aquela criança vai adoecer, vai ter problemas. E aí o que acontece? Ela não tinha tempo nem para um banho, nem para um banho. Nossa, que Isso interessante essa muito informação que triste. você trouxe, hein? Que interessante essa informação que você trouxe. Você vê que tudo está conectado mesmo, né? Nada é perdido no mundo, né? Tudo tem uma conexão. E é muito assim, eu atendo muitas mulheres assim, essa sobrecarga feminina é muito grande. E você sabe, outro dia eu atendi uma outra que ela falou uma coisa muito interessante assim. Ela falou assim, sabe o que eu queria? Eu só queria poder ser mulher, que meu marido fizesse a parte dele para que eu pudesse ser mulher. E eu fiquei assim, sabe? Falei, nossa, gente, olha que coisa. Mas ainda bem que ela percebeu. Ainda bem que ela percebeu, porque quantas mulheres vivem em busca disso, gostaria, assumiu papéis que não é dela, e não consegue, e não sabe o que está faltando, não sabe o que está precisando. E é querer ser ela. E eu quero te perguntar uma coisa, porque nosso tempo já foi. Ali na Peraí, só um pouquinho. Ô, diretor, quanto tempo que eu ainda tenho? Porque eu até me perdi conforme a gente começou. Nem sei mais, não quero atrapalhar a tua agenda. Eu nem sei quanto tempo a gente tem, porque eu nem vi que horário a gente começou. Só me fale aí. Porque... 42 minutos. Ah, tem mais um pouquinho. Tá. Temos mais um pouquinho. Alina, eu quero te perguntar, você comentou ali sobre quando a mulher passa hidratante nela, que ela tem uma conexão com ela. Existem movimentos ou coisas que as mulheres podem fazer para elevar a energia feminina? Muito, sim. Tudo! Primeiro, só esse movimento de você fazer essa conexão com o seu corpo já é você um resgate da sua essência feminina. Tirar um tempinho para olhar nos seus olhos e se perguntar, né? Do que eu gosto? Importante. O que tá me fazendo feliz Isso é terapêutico, aqui? Né? Olhar pro espelho é terapia. A dança intuitiva, você dançar, você movimentar, você se reconectar. Outra coisa que eu considero muitíssimo importante é não tentar caber em caixinhas, tá?
Por que eu defendo muito essa questão do novo feminino? Porque quando eu comecei a ver sobre feminilidade, tinha muito esses movimentos assim, tipo assim, ai, a mulher feminina falava mansinho, baixinho, e ela vestia tal tipo de roupa, e eu não me encaixava. Eu falava, nossa, mas, né, será que é isso que faz uma mulher ser feminina? E aí eu fui estudar mais, fui me aprofundar e vi que não. O que faz uma mulher ser feminina é resgate de si. Com É certeza. essência, é respeitar a sua vontade, as suas escolhas, as suas decisões. É conexão com. Porque tá cheio de mulher vestindo roupa X, roupa Y, falando suave e nada feminina. Com Nas certeza. ações, estão ali totalmente bruta, totalmente áspera, só falando baixo. Mas na indelicadeza continua a mesma. Nos coice. Hoje é o mesmo. Não dá nada, É. não muda nada. Então, assim, entender e respeitar também a história. Por exemplo, eu sou filha de italianos que falam mais alto, que vão estar se expressando mais, que vão Sim. ter um outro jeito. E eu nunca vou ser aquela mulher. Ai, que Delicada, fala assim. igual no meu caso, minha filha lá é tudo um bando de alemão, minha filha cada quando começa a falar, não fala, né? É grito. Todo não mundo tem um como a fala gente alto, ser. outro fala alto. Então, que legal você respeitar a tua história e respeitar a tua essência. Isso, e é o respeito às nossas ancestrais, às mulheres. Outro dia eu fiz um movimento para mim, que movimento delicioso de liberação da ancestralidade. Quando eu fiz a dança intuitiva e eu pedi permissão para elas para fazer esse movimento, para estar falando do novo Mas o feminino, que para é a estar, dança sabe? intuitiva? A dança intuitiva É. é essa dança com o corpo, é a gente ouvir uma música e deixar o nosso corpo se soltar. Ele soltando e você se movimentando, você vai se tocando, você vai. É uma coisa tão incrível que é como se eu sentisse essas mulheres todas atrás de mim, batendo palma e dizendo, vai, Que gostoso. né? Você tá legal. livre para ir para a vida, você tá livre para escolher, né? Você pode se cuidar, você pode cuidar do seu corpo. A gente está num movimento que a gente pode escolher coisas que elas não puderam muitas vezes lá atrás, né? Escolher se posicionar, escolher a vida. A minha nona era uma guerreira, trabalhava muito, 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 muito. Ela que conquistou tudo que ela conquistou, mas na base da dureza, né? Dura, rígida, né? Muito, muito seca. Então, hoje a gente tem essa liberdade de ser. E a gente não pode também deixar essa liberdade de ser cair para uma libertinagem onde a gente deixa de Com ser para certeza. ter ou para fazer coisas para agradar sei lá quem, né? Com Para certeza. agradar ninguém. Não, exatamente. E a grande maioria das pessoas. Peraí, só um pouquinho. Ô, Rodrigo, tem uma flechinha de mouse. Tá bem no rosto da Lina. Não sei se foi você, tem uma flechinha de mouse bem no rosto dela. Aí, tirou. Saiu. Aí, nada pode atrapalhar a sua imagem, querida. Até me perdi. O que você tinha falado que eu tinha uma coisa pra falar? A gente estava falando da dança intuitiva, das mulheres, da ancestralidade ali. Não, mas você falou mais uma coisinha no final. E agora? Não tem problema, nós já se achamos no caminho, daqui a pouco eu lembro. Você falou e eu me perdi. O que eu ia te perguntar? Puxa, não queria ter perdido esse gancho. Mas vamos lá. É ruim, né? Quando a gente perde. Nossa, é ruim, mas vamos lá, vamos puxar outro. A gente estava falando sobre o que mais a mulher pode fazer. Então, priorizar, tá? O que é o feminino? O feminino é saber se expressar, é saber dizer sim. Uma coisa que não é muito falada, só é falado de coisas de autocuidado, de corpo, disso, daquilo. Não, é saber dizer sim, é saber dizer não. É saber impor limites, é saber se respeitar, é saber delegar. Olha aqui, meu bem, isso aqui é você que vai fazer. Isso aqui é você que vai fazer. Essa continha é você que paga. Isso aqui é você que faz. Sabe? Saber separar as coisas, saber se respeitar. A mulher, quando ela tá na sua essência, ela intui, ela ouve, ela se escuta. Ela respira, Sim. Ela consegue. Então ela só vai conseguir isso quando ela conseguir separar tudo isso e aceitar ajuda.
aceitar ajuda e sair dessa culpa de ser mulher, dessa culpa de ter que fazer tudo sozinha, dessa culpa de ter que estar ali, ter que estar perfeita, ter que estar maravilhosa. Então, aí que a gente tem que saber voltar para dentro de nós. Ai, Alina, que delícia ouvir tudo isso. Mas nosso tempo foi, minha filha. Nosso tempo, aqui o tempo voa. Voa mesmo. Nossa, muito rápido. Eu queria muito falar mais, mas você sabe que o teu convite está estendido para quando você vier aqui para o Paraná. Gente, ela está em outro estado. Mato Grosso? É Mato Grosso. Mato Grosso, tá lá do outro lado do mapa, mas estou muito feliz. Ainda teve até fuso horário, né? Ai, mas assim, queria muito poder falar mais. Quem sabe um dia eu posso te receber aqui no estúdio. A gente tem um momento muito melhor. Teu conteúdo é incrível. Quero muito que você fale para o pessoal que está em casa as suas redes sociais. Fala para quem está em casa para começar a te acompanhar. Ai, muito bem. Ó, então tenho o @AlinaSávio, Tá. E agora também tem um outro Instagram que eu estou construindo bem sobre o feminino, que é o @AlinaSávio, Mentora Alina. Mentora Alina Sávio. Esse outro também está construindo ele ainda, está bem voltado para esse movimento de novo feminino, da feminilidade, mas nos dois ali você pode me encontrar. Tem o TikTok também, Alina Sávio, tem no YouTube, que essa semana que vem eu retorno com tudo lá no YouTube também, começar Isso aí, incrível. Esse teu conteúdo você tem que tentar produzir o máximo que você puder, porque é incrível, incrível, incrível mesmo. E uma mulher que se cura, né? Eu falo que uma mulher que se cura, ela cura toda uma geração. Ela cura toda uma vida. Ela não é culpa dela, não é só responsabilidade dela, mas uma mulher curada cura o seu lar. De alguma forma ela cura. Que frase linda, e é verdade. É verdade, eu sempre tenho falado muito pro pessoal de casa sobre as curas e nós precisamos nos permitir nos curar, né? Sim. Ai, não queria que acabasse esse episódio. Obrigada com todo o coração por tudo que você dividiu. Passou muito rápido a hora, eu adoro esse tema. Quem sabe num outro momento nós fazemos aí a segunda parte. Vai ser um prazer, tá? Pra mim vai ser um prazer ter você aqui. Ai, com certeza, eu vou adorar. Mulheres, sigam a Alina, acompanhem o conteúdo dela. Precisamos alinhar nossa vida, porque nós carregamos muitas vezes dores, situações que nos ferem, que muitas vezes nem nós sabemos o que é. E quando você tem alguém ali que te pega pela mão e te mostra o caminho, isso faz total diferença. Obrigada, Alina, mais uma vez, com todo o meu coração, pela tua participação. Obrigada a você, eu adorei ter participado. Foi assim, né? Um convite ali em cima, mas deu tudo certo, foi. Que coisa boa, fico feliz que você gostou. Espero te receber aqui, hein? Ah, eu vou sim, em julho, quando eu tiver. Em julho eu vou para o Paraná, hein? Vou passar aí. Então já vamos marcar, hein? Vamos marcar, com certeza. Um beijo no coração, tá? Amores, e pra quem está aqui, curte esse vídeo, compartilha, coloca aqui nos comentários, mulheres, você que pode, se você se sente muitas vezes desconectada, fora da linha, coloca aqui, assiste esse episódio, curte, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque esse episódio tem ouro aqui dentro e pode ajudar muitas pessoas. Então agradeço a todos vocês que ficaram conosco, mais uma vez a você, Alina, um grande beijo no coração e até a próxima.